GIMAP, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Saúde da Mulher e Assoalho Pélvico. E nós estamos hoje aqui, hoje é sexta-feira, normalmente o nosso dia oficial de ministrações, de palestras, acontece nas sextas-feiras a cada 15 dias. Nós estamos fazendo um curso, né, baseado num livro da Artimed, que tem como título Como Ler Artigos Científicos. E chegamos a esse capítulo tão importante, né, que tem como tema Estatística para Não Estatísticos. Então, essas aulas a respeito desse livro, a gente ministra a cada 15 dias. E chegou essa sexta-feira, e hoje a gente convidou o professor Paulo Goberlânio, né, que a gente está fazendo a parceria há pouco tempo, né, Paulo, lá no Hospital Geral de Fortaleza, mas eu já vi realmente que ele tem uma extensa experiência nisso. Essa aula a gente estava programado para outra pessoa ministrar, mas quando eu conheci o Paulo, imediatamente eu pensei no nome dele para iniciar, para fazer parte desse nosso grupo, ministrando essa aula. É claro que a gente não vai ter a pretensão de estudar toda a estatística, né, mas que a gente pode ter uma breve noção, né, baseado nesse livro, e baseado também na experiência do Paulo. Então eu já quero deixar aqui que você pode fazer perguntas pelo Instagram, pode fazer perguntas pelo chat aqui dessa videoconferência, e nós vamos anotar todas e o Paulo vai responder ao final da aula, tá certo? Mas para a gente iniciar, queria ler aqui o currículo do Paulo. Ele é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Ceará e orienta mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em ciências odontológicas da Unicristos, UFC. Atua como bioestatístico no Hospital Haroldo Joaçaba, Instituto do Câncer do Ceará, e no Hospital Geral de Fortaleza, e colabora com o setor de histopatologia do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, e presta consultoria em bioestatística. Então, professor Paulo Goberlânio, a palavra está com você agora. Fique tranquilo que a gente vai anotar todas as perguntas. Ao final da sua aula, a gente vai passar para esse bate-papo para tirar algumas dúvidas, ok? Perfeito. Doutor Ananias, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui dessa live para a gente falar um pouquinho de estatística. Agradecer também ao doutor Eliardo pelo convite em contribuir com o Hospital Geral de Fortaleza. E essa aula, pessoal, ela foi montada com o objetivo de a gente começar a compreender alguns conceitos de bioestatística na entrelinha dos artigos, né? Normalmente nós, quando lemos um artigo que está comparando, por exemplo, os grupos e o grupo A mostrou diferença estatisticamente significante em relação ao grupo B, nós tendemos a adotar isso como uma verdade absoluta, né? Mas é importante nós levarmos em consideração que existem alguns conceitos básicos que nós podemos utilizar na leitura e interpretação de um artigo de um ponto de vista da estatística para nós avaliarmos até criticamente a qualidade daquele artigo e a qualidade também da análise realizada, né? Então, inicialmente, a gente fica muito feliz em poder participar desse momento com vocês, tá certo? E essa é a sensação que a gente tem no início da aula, né? Estamos todos felizes e animados em poder participar desse momento de uma disciplina que é tão complexa como a bioestatística para nós que somos profissionais de saúde, né? Então, pessoal, uma das coisas principais que nós temos que levar em consideração antes da leitura e interpretação de qualquer tipo de artigo é que tipo de dado está sendo analisado. Tá certo? O tipo de dado que o pesquisador está analisando ele é extremamente importante porque quando eu classifico corretamente o dado, eu aplico corretamente o teste. Se eu classificar um dado, né, de uma pesquisa quantitativa de uma forma errada, eu vou aplicar testes errados e ter superestimativas ou subestimativas de um desfecho, tá? Um dado, ele pode ser expresso de três formas, tá? O dado ele pode ser expresso de uma forma quantitativa, de uma forma ordinal ou de uma forma nominal, tá? Como assim? A gente está falando sempre de pesquisa quantitativa, mas mesmo dentro de uma pesquisa quantitativa existem três formas de demonstrar o meu dado: quantitativamente, ordinalmente ou nominalmente. O que seria um dado quantitativo? Bem, é um dado que ele existe dentro de uma escala linear já pré-determinada, tá? É um dado
o qual eu posso calcular uma média e um desvio padrão. Vamos dar exemplos bem simples aqui: peso, altura, glicemia, tá certo? O Professor IMC. Paulo, Oi? Alguém falou? professor Paulo ligado, ok? Obrigado. Pode Oi? continuar, professor. Perdão. Professor Beleza. Paulo, pode continuar, por favor. Tá ótimo, tá ótimo. Então, pessoal, como eu estava falando, o dado ele pode ser expresso de três formas dentro de uma pesquisa quantitativa: um dado quantitativo, ordinal ou nominal. O que seria um dado quantitativo? É algo que eu posso calcular uma média, tá certo? Eu posso calcular uma média da glicemia dos meus pacientes, eu posso calcular uma média do IMC, eu posso calcular uma média da altura, tá certo? Então, o dado quantitativo ele é expresso geralmente na forma de média e desvio padrão. Um dado ordinal, normalmente, ele é distribuído na forma de escalas, né? Escalas, por exemplo, o quão satisfeito você está com esta aula. Marque de 1, de totalmente insatisfeito, até 5, quando você é totalmente satisfeito, tá? O dado ordinal, ele é um dado um pouco mais subjetivo, muito utilizado nas escalas de enfermagem, nas escalas de dor e nas escalas de psicologia. A forma mais apropriada de expressar esse dado seria na forma de mediana, valor mínimo e valor máximo, ou mediana e seus quartis de 25% e de 75%. E existe o dado nominal, né? Que ele é expresso na forma de frequência, tá? E interessantemente, o mais apropriadamente é que ele seja expresso na forma de frequência absoluta e percentual. O que seria esse dado nominal? Sexo, masculino e feminino. Fumante, sim ou não. Faz consumo de álcool? Não, frequentemente ou todo dia na semana, né? Possui TV em casa? Sim ou não. Então, o dado nominal ele é expresso na forma de nomes. Como a gente não pode calcular média desse tipo de dado, nem mediana, esse é um tipo de dado que a gente só pode contar quantos existem em um grupo, quantos existem em outro grupo. Tá? Isso é importante de considerar, pessoal, uma vez que, normalmente, os dados quantitativos, por serem mais precisos, normalmente os testes estatísticos eles dão uma diferença significante com muito mais facilidade do que dados ordinais nominais. O dado ordinal, por ser um pouco mais subjetivo, ele precisa de um pouco mais de amostra para poder aparecer uma diferença entre grupos. E o dado nominal, por ser mais seco, ele precisa de uma amostra consideravelmente maior. Por exemplo, se eu pegar aqui a glicemia em jejum de um paciente que está com 122 de glicemia, eu sei que 122, quantitativamente falando, é menor do que alguém que está com 180 de glicemia. Mas ambos os pacientes estarão na categoria de pacientes diabéticos. Ou seja, os dados nominais eles são menos sensíveis aos testes estatísticos, porque o agrupamento de dados na categoria diabético não diabético engloba uma grande gama de pacientes dentro do mesmo grupo. Tá? Isso faz com que, normalmente, dados quantitativos são mais sensíveis, tá certo? Ao passo que os dados ordinais e nominais são um pouco menos sensíveis aos testes estatísticos, ok? Massa. No entanto, a importância clínica do dado ser expresso de uma forma nominal é muito mais importante do que o dado ser expresso de uma forma quantitativa. Porque se eu pegar, vamos fazer o reverso. Eu tinha um paciente que tinha uma glicemia de 180 e agora ele está com 150. O teste estatístico vai me mostrar a diferença estatística se eu interpretar esse dado de uma forma quantitativamente. Só que o paciente era diabético e continua diabético. Então, a forma como eu vou interpretar esse dado pode me dar
falsos positivos ou falsos negativos, dependendo da forma em que a estatística descritiva ela é expressa, certo? Nesse contexto, é interessante que a gente deve suspeitar de alguns artigos que mostram a estatística descritiva de seus dados de formas não convencionais. O que seria uma forma convencional? Um dado quantitativo ser expresso na forma de média de seu padrão, um dado ordinal ser expresso na forma de mediana, e os quartis de 25% e de 75%, e um dado nominal ser expresso na forma de frequência absoluta e frequência percentual, ok? Vamos dar aqui um exemplo. Perfeito. Esse daqui é um trabalho, certo? Que mediu uma área de úlcera. Tá? Vocês vejam aqui que a área de úlcera foi medida em milímetros quadrados, essa foi a unidade de medida, e foi medida nos dias 0, 1, 2, 3, 4, até o 10º dia. E a altura da coluna provavelmente se refere à média da área de úlcera. Bem, esse dado é um dado quantitativo, ordinal ou nominal? Da forma que ele está expresso, é um dado quantitativo, uma vez que ele pode ser expresso na forma de média de seu padrão, e alguém que tem 50 milímetros quadrados de área é exatamente o dobro do que alguém que tem 25 milímetros quadrados de área. Perfeito. Agora, o grande problema dessa demonstração desse artigo é que não existe o desvio padrão sendo mostrado. Tá bom? Aí você percebe, nossa, existe uma grande redução da área de úlcera ao longo do tempo no tratamento recebido pelo grupo A, tá? Mas, dependendo do desvio padrão que é mostrado, essa diferença, ela pode não ser significativa, tá? O desvio padrão é a medida de dispersão da média. E por ser uma medida de dispersão, ele mostra o quanto é que essa média tende a variar para mais ou para menos. Dependendo da dimensão desse desvio padrão, ele pode interferir sobremaneira na sua análise ao ponto de que, se o desvio padrão ele for muito alto, inclusive ele vai interferir nas diferenças estatisticamente significantes que vão aparecer. Tá? Então, é importante que um dado expresso na forma, né, quantitativa, ele me traga a média e o desvio padrão. Eu devo suspeitar da qualidade de uma evidência quando as medidas de dispersões elas não são mostradas, porque muito provavelmente não se quer demonstrar o quanto que essa média variou para eu ter uma sensação de que os grupos se comportaram todos como? Todos da mesma forma. Mas em ciências de saúde e em ciências biológicas, é impossível um grupo se comportar da mesma forma, tá? Então, eu devo suspeitar num dado quantitativo quando ele não me mostra o desvio padrão, ok? Perfeito. Outra forma que eu devo suspeitar quando eu tenho um dado expresso na forma quantitativa, tá? É quando ele mostra o erro padrão ao invés do desvio padrão. Poxa, Paulo, eu não entendi. Tá? Bem, vamos lá. O desvio padrão é essa medida de dispersão que mostra o quanto que a média ela tende a ir para mais ou para menos. Então, se eu tenho uma média aqui, por exemplo, de 600 com desvio padrão de 700, significa que esse grupo tende a ter uma média de 600 mais ou menos 100. Esse é o desvio padrão. O que seria o erro padrão? O erro padrão da média, tá, é o desvio padrão da média dividido pela raiz do número de amostras. Tá? É uma outra forma de você mostrar o quanto que essa média tende a oscilar para mais ou para menos. No entanto, como eu divido o desvio padrão pelo número da amostra, consequentemente, sempre o erro padrão da amostra será menor do que o desvio padrão, me dando uma falsa sensação de homogeneidade da minha amostra. Óbvio, se eu tenho um erro padrão de mais ou menos 5, ele me aparenta ser muito mais homogêneo do que um desvio padrão de mais ou menos 20. Tá? Mas, na verdade, pode ser que esses valores
tenham a mesma importância. Por exemplo, vamos pegar aqui um desvio padrão de 9 em um grupo que tem 9 amostras, tá bom? Então vamos dizer que a média foi 18, mais ou menos 9. Tá? Se aquele grupo tem 9 amostras e raiz de 9 é 3, 9 dividido por 3, o erro padrão vai dar quanto? Vai dar 3. Ao passo que o desvio padrão deu quanto? O desvio padrão deu 9. Então, há uma falsa sensação de que o erro padrão ele é mais homogêneo do que o desvio padrão, mas os dois significam a mesma coisa. Por que eu chamo a atenção disso? Porque quando esse artigo ele foi ser incluído no mais alto padrão de qualidade de evidência científica, que seria a revisão sistemática com a meta-análise, os pesquisadores não vão poder fazer a meta-análise com o erro padrão da média, já que toda a análise estatística de comparação de médias, ela é realizada com o desvio padrão. Então, testes como teste T, teste ANOVA, teste T pareado, ANOVA pareado, os testes estatísticos que comparam média, os cálculos são feitos com desvio padrão. Então, por que expressar o erro padrão? Para aparentar que existe uma maior concentração dos meus dados, uma menor dispersão. Aonde é que eu vejo isso daqui, o erro padrão? Na metodologia do trabalho. No tópico de análise estatística, lá é para vir dizendo, né? Os dados foram expressos na forma de média e erro padrão. Ou aqui embaixo, olha, na legenda das figuras, eu tenho média e erro padrão da média, Standard Error of Mean, ok? Então, fiquem atentos com relação ao fato de ser expresso o erro padrão ao invés do desvio padrão. Tá? Num dado ordinal, vamos pegar agora aqui um dado ordinal. A forma ideal de mostrar um dado ordinal é mostrando graficamente ou numericamente os quartis de 1/4 e de 3/4. Como assim? Se eu pegar aqui um gráfico de Blockspot, que é a maneira mais apropriada de expressar um dado ordinal, bem aqui no centro do Blockspot eu tenho a mediana, tá? Aqui em cima eu tenho o máximo valor, aqui embaixo eu tenho o mínimo valor e a altura dessa caixinha corresponde justamente ao quartil de 1/4 ou de 25% e ao quartil de 3/4. É justamente essa medida entre o quartil de 1/4 e o quartil de 3/4 que vai me dar a dispersão de um dado ordinal. Então, colocar apenas a mediana e o valor máximo e o valor mínimo não vai me dizer muita coisa com relação a um dado ordinal. Para mim, é muito mais interessante ter a sensação de dispersão dada pelo que nós chamamos de intervalo quartílico ou intervalo entre quartis, que seria justamente o intervalo entre o quartil de 1/4 e o quartil de 3/4. Olhe esse dado aqui, né? Esse artigo ele mostrou alguns scores, eu não sei do que são esses scores, tá? Também do dia 1 ao dia 10. E provavelmente esses scores, né? A escala ela vai de 0 a 4. Por exemplo, ausente, leve, 2, moderado, 3, intenso, 4, severo. Vocês percebam que provavelmente a altura da coluna corresponde à mediana. E para mais e para menos eu teria o máximo valor aqui e o mínimo valor. Quando o mínimo valor não aparece, provavelmente o mínimo valor coincidiu também com a mediana. Da forma que está expresso, eu não tenho a sensação do grau de dispersão dessas amostras. Consequentemente, eu não consigo avaliar visualmente a variação de scores dessa amostra, uma vez que o gráfico de Blockspot com os intervalos quartílicos e também o máximo e o mínimo valor seriam a forma mais apropriada. Então, é interessante que dados
quantitativos sejam apresentados na forma de média e desvio padrão. Suspeite quando não há evidência do desvio padrão. Suspeite quando o dado me traz o erro padrão da média e não o desvio padrão, uma vez que o erro padrão vai ser sempre menor do que o desvio. No dado ordinal, suspeite quando não aparecem os intervalos quartílicos, tá? O quartil de 1/4 ou quartil de 3/4, ok? E um dado categórico, um dado nominal. O dado nominal é aquele na qual eu só posso contar, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, como eu sou dentista, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu tenho aqui um diagnóstico de cárie, né? Eu vou ter cárie, sim ou não, pelo método clínico, cárie, sim ou não, pelo método clínico radiográfico. Suspeite quando as frequências que são apresentadas são apenas as percentuais. Isso por quê? Porque toda análise estatística de um dado nominal ela é feita com um número absoluto. Tá? A frequência percentual ela pode me dar uma superestimativa ou uma subestimativa dos meus números. Ok? Suspeite quando os dados são apresentados na forma de gráficos de pizza que não me mostram qual é o N absoluto, a frequência absoluta. Tá? A frequência percentual é muito importante para a gente interpretar os resultados, mas eu necessito da frequência absoluta para que eu tenha noção da dimensão do efeito daquela amostra no teste que está sendo aplicado. Tá bom? Por exemplo, a comparação entre uma porcentagem de 65% e 34% pode dar diferença quando as amostras são muito grandes, né? Olha, 749 e 432. Agora, se essas amostras baixarem para 7 e 9, essas porcentagens não vão dar diferença estatisticamente significante. Ou seja, eu preciso, na análise descritiva de dados categóricos, da expressão tanto da frequência absoluta como da frequência percentual. Tá? Na verdade, a frequência absoluta ela é até mais importante do que a frequência percentual, uma vez que todos os testes estatísticos eles rodam com a frequência absoluta. A frequência percentual ela serve para a gente, para facilitar a nossa interpretação. Tá bom? Então, essa é uma consideração importante com relação à estatística descritiva, tá, pessoal? Na estatística descritiva, eu tenho que pensar o quê? Que os dados eles têm que ser expressos. Se for um dado quantitativo, na forma de média e desvio padrão. Se for um dado ordinal, na forma de mediana e seu intervalo entre quartis. E um dado nominal, na forma de frequência absoluta e frequência percentual. Essa é uma análise crítica que deveremos fazer para nós termos a interpretação da qualidade da análise estatística descritiva que foi realizada naquele trabalho. Agora, por exemplo, nós também somos muito tendenciosos a não apenas avaliar a estatística descritiva, mas sempre nós queremos saber o que? A estatística inferencial, né? O famoso valor de P. Tá? O valor de P, gente, ele me mede a probabilidade, tá, de uma diferença entre dois grupos ter se dado ao acaso. Então, se, por exemplo, eu tenho um valor de P muito pequeno, 0,02, isso significa que a probabilidade da diferença entre aqueles dois grupos ter se dado ao acaso é apenas de 2%. Como esse valor é menor do que o que nós admitimos na literatura, que é P menor do que 0,05, eu assumo que aquela diferença entre dois grupos ela não se deu ao acaso. Na verdade, aquela diferença entre os dois grupos é uma diferença que nós chamamos uma diferença estatisticamente significante. Então, toda vida que o p-valor ele é menor do que 0,05, a interpretação não é de que um grupo é maior do que o outro. Isso quem vai me dizer quem é maior, quem é menor é a estatística quem? Descritiva. Por isso que a estatística descritiva ela é tão importante quanto a estatística inferencial. O p-valor ele vai me calcular a probabilidade daquela diferença de médias, medianas ou frequências ter se dado ao acaso. Se aquela diferença, se aquela probabilidade é menor do que a faixa de corte que eu admito, que é de 0,05, então eu assumo que aquela diferença entre aqueles dois grupos, ela não se deu ao acaso. Ela é uma diferença estatisticamente significante. Mas quando
quando eu estou fazendo uma estatística de inferência, eu tenho de levar em consideração também que tipo de dado está sendo analisado, tá, pessoal? Se o meu dado ele é quantitativo, nós vamos ter um conjunto de testes para dados quantitativos. Se o meu dado é ordinal, eu vou ter um conjunto de testes para dados ordinais. Se o meu dado é nominal, eu vou ter um conjunto de testes para dados nominais. Nessa perspectiva, então vocês estão vendo que a classificação do dado é a parte mais importante da análise estatística, que deve ser realizada antes da estatística descritiva e antes da estatística de inferência. Pois bem, se eu classifico meu dado como um dado quantitativo, qual é a medida descritiva que eu tenho que dar para esse tipo de dado? Média e desvio padrão. E pensando nessa perspectiva, um cara chamado Gauss criou uma curva chamada curva de normalidade, na qual, teoricamente, 95,4% dos dados eles têm que estar aqui, olha, dentro da média, mais ou menos 2 vezes o desvio padrão. Essa seria uma distribuição chamada distribuição normal, tá? Isso seria o que você espera de uma amostra e, consequentemente, para dados que estão localizados nesse intervalo, ou seja, 95,4% dos dados estão dentro da média, mais ou menos 2 vezes desvio padrão, nós vamos aplicar testes estatísticos para dados que respeitam essa curva de normalidade. Qual a importância dessa curva de normalidade? Por exemplo, se eu tiver menos do que 95,44% dos dados dentro da média mais ou menos do desvio padrão, eu não posso utilizar essa curva para comparar dois grupos. Tá? E quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer aqui, olha. Quando os desvios padrões eles são muito altos. Por isso que o pessoal coloca o erro padrão da média, para aparentar uma pseudo-concentração de dados. Tá? Quando os desvios padrões eles são muito altos, normalmente mais do que 25% do valor da média, menos do que 95% dos dados estará dentro da curva de normalidade. Ao mesmo passo, uma amostra extremamente concentrada, que tenha mais do que isso, também vai ser uma coisa que não é esperado na distribuição de um dado. Tá bom? Então, quando um dado quantitativo está sendo analisado por uma estatística de inferência, é importante vocês verem na metodologia do trabalho se testes de normalidade foram utilizados para verificar se aquele dado ele tem ou não uma distribuição que nós chamamos de normal ou paramétrica. Tá bom? Vamos pôr Esses testes de normalidade eles são extremamente importantes e são um pré-requisito para todo tipo de análise de dados quantitativos, que são dados que precisam da média e do desvio padrão. Para os dados ordinais e para os dados nominais, que não são expressos na forma de média e desvio padrão, não existe a necessidade de testes de normalidade. No entanto, para os dados quantitativos, isso é um pré-requisito fundamental. Tá? Quando o dado ele é quantitativo e ele respeita a curva de normalidade, nós estamos falando de dados chamados paramétricos. E nos dados paramétricos, se eu vou comparar dois grupos, eu utilizo um teste chamado t-de-Student. Se eu vou comparar um grupo em dois momentos diferentes, eu utilizo um teste chamado t-pareado. Se eu estou comparando mais do que dois grupos, eu utilizo um teste chamado ANOVA. Se eu estou comparando um grupo em mais do que dois momentos, eu utilizo um ANOVA pareado. Esse tipo de teste ele é extremamente sensível em encontrar diferenças estatísticas em amostras pequenas. Agora, quando o dado ele não respeita aquela curva de normalidade, ele é chamado de dado não paramétrico. E ao invés de utilizarmos o teste T para comparar dois grupos, vamos utilizar Menuhiten. Ao invés de utilizar o T pareado para comparar dois momentos de um mesmo grupo, vou utilizar o Wilcoxon. Ao invés de utilizar o ANOVA para comparar três grupos ou mais, vou utilizar o Kruskal-Wallis.
E o mesmo para o novo pareado, para comparação de vários momentos de um mesmo grupo, vou utilizar o teste de Friedman. Qual é o problema disso? Não existe problema nenhum em meu dado ele ser não paramétrico, até porque existem testes para dados não paramétricos. O problema é porque normalmente os testes não paramétricos, eles exigem amostras maiores para dar diferença estatística. Como a minha pesquisa muitas vezes não tem amostras tão grandes, então, às vezes, a diferença estatística utilizando esses testes não aparecem. Então, o que é que eu vou dizer no meu artigo? Vou dizer que o meu dado ele é paramétrico e, por isso, eu utilizei esse conjunto de testes paramétricos. Uma vez que os testes paramétricos para dados quantitativos, eles são muito mais sensíveis a encontrar diferenças estatísticas do que os testes não paramétricos. Ou seja, aquela análise de normalidade é muito importante de constar na a descrição da metodologia do artigo, tá certo? Porque é justamente esse teste de normalidade que vai me definir qual o conjunto de testes que eu vou ter que utilizar, se testes paramétricos ou se testes não paramétricos. Ou seja, eu devo suspeitar quando quando eu estiver analisando o trabalho, um tópico muito importante para a gente avaliar é na metodologia do artigo o tópico que faz menção à análise estatística. Eu devo suspeitar quando os dados, olha, esse trabalho aqui, olha, já me mostra que os dados foram expressos na forma de média e erro padrão, né? Eu já fico com um pé atrás com esse artigo, tá certo? Mas, além disso, eu devo suspeitar quando dados quantitativos que são expressos na forma de média não faz menção aos testes de normalidade. Olha, os resultados foram expressos na forma de média e erro padrão. Foi utilizado o ANOVA, e só. Ou seja, o pesquisador aqui provavelmente ele naturalmente considerou todos os dados dele como paramétrico sem ter sido feito um teste de normalidade. Por que que ele fez isso? Porque os testes paramétricos são mais sensíveis para encontrar diferenças estatísticas em amostras pequenas, diferente dos testes não paramétricos. Então, eu devo suspeitar quando a metodologia da análise estatística dos dados quantitativos não faz menção aos testes de normalidade. Outra coisa que eu devo suspeitar, ele cita que fez um teste de normalidade, né? Olha, nessa outra metodologia, todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Massa! Agora, todo mundo foi utilizado. Olha, teste T de Student, média e erro padrão e ANOVA. Será possível que todos os dados daquele trabalho apresentaram normalidade para ele considerar todos os dados paramétricos? Eu não sei. Tá? Ele não faz nem menção de que todos os dados apresentaram curva de normalidade. Então, quando todos os dados de um artigo são considerados como paramétricos, eu também devo ficar com um pé atrás com relação à metodologia estatística que aquele trabalho realizou. Quando é que eu devo ficar tranquilo? Eu devo ficar tranquilo com longas análises estatísticas, quando existe menção na metodologia a todos os testes utilizados. Olha, vamos ler aqui a metodologia desse trabalho. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Dados paramétricos, foram analisados pelo ANOVA. Dados não paramétricos foram utilizados por Menuhinen, ou Wilcoxon ou Friedman. Então vocês estão vendo que ele aplicou os testes de normalidade para os dados paramétricos, ele utilizou corretamente testes paramétricos, pressupomos isso. Para os dados não paramétricos, ele pressupostamente utilizou os testes não paramétricos, o que seria a forma correta de se avaliar. Tá? Então, eu devo ficar bastante tranquilo quanto à qualidade de um artigo quando a metodologia estatística dos dados quantitativos expressa todo o delineamento estatístico para os dados quantitativos. E aqui, olha, variáveis quantitativas foram expressas na forma de média e desvio padrão da média. Fico mais tranquilo ainda, sabendo que esse pesquisador ele não quis omitir nenhuma informação. Tá bom? Os dados ordinais. Os dados ordinais, por não poder ser calculado média e desvio padrão, assim como os dados nominais, o dado ordinal ele é, por natureza, um dado não paramétrico.
tá? Então, um dado ordinal, eu utilizo naturalmente testes não paramétricos. Não existe a necessidade de mencionar análise estatística de normalidade quando eu estou falando de dados ordinais. Quando eu digo dados ordinais, vamos lembrar o que são scores de escalas de intensidade, né? Grau de satisfação, o nível de ansiedade, o nível de estresse, tá certo? A nota de um aluno de 0 a 10, tá? Todos esses são dados ordinais, tá bom? E, portanto, esses dados ordinais, por serem naturalmente não paramétricos, naturalmente eu utilizo esses testes não paramétricos, não sendo necessário realizar uma análise de normalidade, tá? Aqui, por exemplo, nesse trabalho aqui, você nota que foi feito scores de epitelização, tá certo? Então, scores são naturalmente dados ordinais. Você vê que a escala aqui provavelmente vai de 0 a 2, mas ele me calcula média dos scores. Tá? A gente não calcula a média de scores, a gente calcula pelo menos a mediana, tá certo? E aqui ele me apresenta um valor de P, mas não faz menção aos testes estatísticos que foram aplicados. Então eu me pergunto, será que essa tabela ela utilizou um teste paramétrico para um dado de score? Você copiou Provavelmente e isso pode ter colou. acontecido. Por quê? Porque nós vimos que os testes paramétricos eles são muito mais sensíveis do que os testes não paramétricos para encontrar a diferença estatística. Então, quando um dado ordinal, na forma de scores, ele vem me apresentado na forma de média e não existe menção aos testes estatísticos não paramétricos utilizados, eu também devo suspeitar. Agora, quando é que eu não devo suspeitar? Por exemplo, nesse trabalho foram medidas escalas de dor. Nós sabemos que a escala de dor, a EVA que foi utilizada nesse trabalho, é uma EVA que varia de 0 a 10. Teoricamente, por ser um score, nós deveríamos utilizar na forma de mediana. Só que há mais de 20 ou 30 anos, as escalas de dor, que vão de 0 a 10, elas são expressas na forma de média e desvio padrão. Então é importante para você, pesquisador, saber também como é que a literatura aborda as suas escalas. Isso é muito comum, por exemplo, na psicologia e na enfermagem, tá? Quando escalas são expressas na forma de média. Aí eu pergunto para o pesquisador, olha, você pode expressar a sua escala na forma de média e desvio padrão? Sim, porque a literatura da minha área, ela já vem trabalhando com essas escalas na forma de média há mais de tantos anos. Então, isso aqui é importante que o pesquisador conheça a natureza da expressão dos seus dados para poder informar a quem vai realizar a análise, tá certo? Se ele pode expressar os dados daquela forma. E, por fim, na análise estatística dos dados nominais, certo? Os dados nominais, eles são dados do tipo sim ou não. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, presença de metástase à distância, tá certo? O teste estatístico para a utilização de dados nominais são basicamente dois. É o teste Q-quadrado ou o exato de Fisher. Tá bom? Esses testes do Q-quadrado e exato de Fisher devem ser mencionados na metodologia da análise estatística. Tá? Suspeite quando não fizer menção ao teste exato de Fisher. Por quê? Porque o teste exato de Fisher ele é feito. Se eu pegar aqui, olha, eu estou aqui usando 4 categorias: sem metástase, com metástase, fator de risco 1, fator de risco 2. Tá? Quando eu tenho uma tabela dessa chamada tabela de contingência 2 por 2, 2 por 2 por quê? Tem duas linhas por duas colunas. Quando pelo menos um dos valores das 4 células é menor que 5, eu devo utilizar o teste exato de Fisher e não o teste do Q-quadrado. Qual é a diferença disso? A diferença é que o teste Q-quadrado ele é muito mais sensível do que o teste exato de Fisher para encontrar a diferença. Então, suspeite quando, na análise de dados nominais, não houver menção ao teste exato de Fisher para amostras menores. Tá bom? Suspeite também quando a análise estatística de dados nominais, ele vem na forma de gráficos. Tá? Quando eu pego uma análise como essa, olha, positivo e negativo, grupo A aqui e grupo B,
Eu não sei quantas são as pessoas exatamente que estão em cada grupo e em cada categoria. Eu tenho muita dificuldade de acessar os dados numéricos, inclusive isso daqui impossibilitaria a inclusão desse artigo numa meta-análise, uma vez que eu não consigo acessar os dados desse artigo, tá? Então, além de suspeitar quando não faz-se menção ao teste exato de Fischer, suspeite quando dados nominais eles são expressos na forma gráfica, o que não é o mais convencional na literatura. Eu não devo suspeitar quando os dados são expressos na forma de tabelas de contingência e quando a metodologia da estatística, lá no rodapé da tabela, olha, faz menção aos testes exatos de Fischer, que é para amostras pequenas, e para o teste do Q-quadrado, que seria para amostras grandes. Tá certo, gente? Então, assim, essas são algumas pequenas chamadas de atenção que eu gosto de dar quando você está avaliando criticamente a metodologia de um artigo, porque não é porque ele fez uma análise estatística que nós deveremos considerar que aquele artigo está 100% correto, tá? Que aquele artigo ele é 100% verdade. Além de criticar a metodologia, a amostra, a escrita, eu tenho que também criticar a metodologia da estatística empregada no trabalho, uma vez que a utilização de testes errados pode superestimar ou subestimar os achados. E aonde é que é a parte mais importante de tudo isso? A classificação dos dados, se eles são quantitativos, ordinais ou nominais. Tá? Então, mais importante do que saber todos os testes é eu classificar muito bem o meu dado para eu saber que tipo de teste eu vou utilizar e se ele é o mais adequado. Então, a gente começou assim, né? A gente terminou assim a nossa aula, sabendo que a gente tem que voltar bastante no tempo e aprender a classificar corretamente os dados de uma pesquisa, em dado quantitativo, em dado ordinal e em dado nominal. É justamente isso que vai me definir se a estatística apresentada no trabalho ela vai estar correta, entre aspas, ou ela vai estar, não vou dizer errada, vou dizer tendenciando a um resultado ou outro. A estatística ela tem que ser imparcial, tá certo? Gostaria de agradecer à professora Ananias, à professora Camila pelo convite, tá? A participação desse momento. Esses são os meus ambientes de trabalho, né? Eu trabalho lá na Cristos, trabalho lá no ICC, né? Recentemente estou contribuindo também trabalhando lá no HGF, participo do NPDM, tá? Vocês podem me agora não que estamos na quarentena, né? Mas no geral vocês podem me encontrar em algum desses ambientes, tá? Às vezes é difícil a gente conseguir se reunir porque eu fico rodando na cidade de Fortaleza, saindo de um canto para outro, já que os 4 cantos, né? ICC e NPDM eles ficam de um lado da cidade, o Unicristos e HGF ficam do outro lado da cidade, tá? Mas agora com essas ferramentas virtuais que nós temos é mais fácil da gente conseguir marcar reuniões, fazer planejamentos, entre outros, tá? Então, mais uma vez, professor Ananias, professora Camila, muito obrigado por poder ter participado desse momento, tá certo? E o professor Ananias ele vai me passar aqui algumas perguntas que, porventura, tenham surgido no chat, tá bom? Muito obrigado, gente. Professor Paulo, parabéns pela aula maravilhosa, né? As perguntas eu já mandei para o seu WhatsApp, você já pode ir lendo, enquanto eu comento algumas coisas aqui. O livro, algumas pessoas me perguntaram aqui, o livro é Como Ler Artigos. Depois a gente pode até passar a capa do livro no nosso Instagram, e esse livro a gente está estudando ele a cada 15 dias, e a gente pode passar, enquanto continuar a quarentena, só um instante. Certo. Professor Paulo, você pode tirar a sua tela, pode tirar o compartilhamento de tela, para a gente ver você, para a gente... tá certo, peraí. Pode virar. E aí, a cada 15 dias a gente vai estar estudando esse livro. Então, quem tiver interesse pode ficar acompanhando a gente está no Instagram sempre colocando o tema da próxima aula, e às vezes a gente dá outras aulas extras que não tem relação com esse livro. Por exemplo, ontem a gente falou um pouquinho de saúde mental, né, e autocuidado, porque tem tudo a ver com esse momento de quarentena, mas o livro que é o mais importante, que a gente está fazendo no grupo de pesquisa, é a cada 15 dias. Então, quem quiser participar, a gente vai estar fazendo essas lives sempre. O Instagram é o GISMAP UFC, que esse grupo de pesquisa pertence à Universidade Federal do Ceará,
né? Eu sou professor da UFC, a Camila também, minha esposa. E aí a gente está aqui, alguém já colocou aqui o endereço do Instagram do Gismap no chat, tá bom? Então, professor Paulo, se eu não me engano, foram 3 perguntas, né? Sim. Né? Então vamos ver aqui, pessoal. Alguém me perguntou, professor, eu gostaria de saber a forma de expressar os números, também depende da normalidade. Paramétrico, bota média e desvio padrão, ou não paramétrico, mediana e os percentis de 25 e 75. Né? Na verdade, a forma de expressar os dados não depende de tanto da cor de normalidade. Depende muito da natureza do teu dado e de como ele é interpretado na sua linha de pesquisa. Tá certo? Então, se a sua linha de pesquisa rotineiramente já traz aquele dado na forma de mediana e intervalos quartílicos, independente se ele é paramétrico ou não, é melhor citá-lo dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer análise estatística, lá para as bandas de 2010, eu peguei uma análise de uma escala de dor, uma escala que é de 0 a 10, uma escala naturalmente o quê? Ordinal. Então, naturalmente, eu calculei o mediana e os intervalos quartílicos e nós mandamos para uma boa revista de cirurgia da época. Tá? O artigo ele foi aceito, no entanto, a revista solicitou, mesmo dado sendo não paramétrico e mesmo dado sendo ordinal, o cálculo da média do desvio padrão, já que a escala visual analógica de 0 a 10, na área da cirurgia, era já amplamente interpretada na forma de média e desvio padrão. Tá? Então, na verdade, é mais importante a forma de expressar o seu dado, como é que a sua linha de pesquisa, né, a sua área de atuação, ela interpreta aquele dado. Por consequência, eu já respondo à pergunta 3, né? Os scores dos questionários de qualidade de vida seriam ordinais? Sim, os scores de qualidade de vida são ordinais, né? A maioria das escalas de qualidade de vida, ansiedade, depressão, enfrentamento, etc., elas são construídas na forma de escalas do tipo Likert, que é uma escala que varia geralmente de 0 a 5, onde 0 é o menos intenso e o 5 é o mais intenso, ou de 0 a 4, ou de 0 a 3, mas sempre seguindo essa ordem, do menos intenso ao mais intenso. E esses dados eu posso expressar como? Normalmente, por ser uma escala ordinal, na forma de mediana e intervalos quartílicos. Só que a psicologia há muito já trabalha com eles na forma de média e de desvio padrão. Então, como na psicologia você já trabalha com essas escalas na forma de média e desvio padrão, apesar de serem dados ordinais, você pode, sem problema nenhum, colocar nessa forma, já que a área, aquela linha de pesquisa já trabalha com os dados expressos dessa forma, tá certo? Professor, existe um valor de amostra ideal para aplicar os testes não paramétricos? Se sim, qual seria? Bem, normalmente eu vou ter que sempre aplicar o teste de normalidade, né? Sempre que eu tiver um dado quantitativo, eu vou ter que aplicar o teste de normalidade. Mas normalmente, amostras maiores do que 10 por grupo tendem a dar dados não paramétricos. Por quê? Porque a amostra é tão grande que o desvio padrão fica tão pequenininho que muitos dados vão ficar fora daquele intervalo. Então, normalmente, quando você tem amostras maiores do que 10, o seu dado tende a ser não paramétrico. É tanto que os testes de normalidade, eles foram feitos, por exemplo, Shapiro-Wilk, que é um teste de normalidade que só valia até 10 amostras, idealmente. Como o Godal só valia até 50 amostras. Então, normalmente, amostras muito grandes, elas tendem a ser não paramétricas. Tá certo? Alguém perguntou, professor, você dá algum curso de estatística? Bem, na verdade eu dou a disciplina de estatística aplicada à odontologia lá na UFC, né, no programa de pós-graduação da UFC, e também dou essa disciplina lá na Cristas. Eu nunca fiz um curso de estatística, né, mas a gente depois pode ver alguma coisa nesse sentido, algum curso à distância, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Mas normalmente eu gosto muito da aula presencial, né, já que eu ensino a mexer no software, então às vezes eu tenho que estar junto da pessoa para poder explicar isso direitinho. Mas a gente pode ver, né, em algum momento, o professor Ananias, né, vai colocar também meu contato aí do WhatsApp, do Instagram, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato via Gismap, né, ou via mesmo diretamente comigo, tá? Para os estatísticos, qual o valor que considera um N baixo ou alto? Existe alguma referência? Depende da sua linha de estudo. Então, por exemplo, se você trabalha com estudos laboratoriais de cultura microbiológica, normalmente o pessoal da micro utiliza um N de 3.
tá certo? Normalmente, pessoal que trabalha com dentes e amostras biológicas de alta pureza, trabalha com N de 6. Normalmente, o pessoal que trabalha com ratos trabalha com N de 6 a 10. Normalmente, estudos clínicos, cada estudo clínico ele vai exigir um cálculo amostral diferente para que você tenha uma estimativa de quantos pacientes você vai utilizar. Enquanto também parecerista de comitê de ética, quando algum projeto cai na minha mão e o pesquisador diz, olha, nós vamos avaliar 40 pacientes por grupo de estudos. Eu pergunto, por quê? Qual seria o embasamento amostral que você utilizou para avaliar 40 pessoas? Será que você não consegue obter os mesmos resultados com 20 pessoas por grupo na sua linha de pesquisa? Então, nos estudos clínicos, o N vai depender, né, do cálculo amostral. Nos estudos laboratoriais, cada área ela tem o seu N pré-definido. Se você for lá, por exemplo, no departamento de física da UFC, que o pessoal trabalha com materiais de alta pureza, por exemplo, uma liga de aço. Uma liga de aço A, produzida no mesmo campo, no mesmo lote, da liga de aço B, eles vão ter exatamente a mesma medida. Então, eu vou precisar de um N de 1, tendo em vista o grau de pureza da minha liga metálica. Tá? Então, dependendo da variabilidade da área, tá, e do tipo de estudo, eu vou ter N's pré-determinados, tá? Mas hoje, cada vez mais, o cálculo amostral está indo para projetos de pesquisa não humanos. Se vocês forem submeter hoje um projeto de pesquisa na Comissão Ética de Usos Animais, seja na UFC, na CRISTAS, ou na Unifor, ou no NPDM, o Comitê de Ética vai pedir um cálculo amostral para justificar o seu N de X ratinhos, tá certo? Então é muito importante você considerar isso aí também. Tá? Alguém disse aqui, faça EAD para quem mora fora, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar em alguma coisa do tipo, né? E depois a gente pode até divulgar nesse sentido também, né? Tendo em vista que hoje a estatística, você não consegue pensar numa pesquisa quantitativa sem ter uma análise estatística, né? E cada vez mais os estudos, os revisores dos periódicos estão mais exigentes com as análises, querendo cada vez mais detalhamento de que teste, às vezes até do porquê do teste. Uma vez um artigo meu voltou porque ele perguntou assim, olha, eu vi que você utilizou o teste, mas eu quero que você ensina na metodologia que você utilizou o teste tal por quais motivos. Aí lá vai eu buscar uma referência para justificar aquilo, tá? Mas a gente pode sim pensar em fazer um EAD aí para quem mora fora, tá certo? Eu acho que foram essas as perguntas, né? A maioria relacionada à forma de expressar os dados e à quantidade de amostras, né? Professor Paulo, realmente, a gente até está programando um curso lá no Hospital Geral de Fortaleza, né, um curso de metodologia científica, junto com o seu curso de estatística. A gente pode até pensar, quem sabe, fazer algo também EAD, né, mas inicialmente está pensando em fazer presencial. Sim. Realmente é complicado você ver uma bioestatística EAD, né, porque precisa realmente da presença do estatístico ali perto, né? E como você falou, eu gostei desse slide que você mandou por último, né? Que quando a gente fala assim estatística, a pessoa pensa, poxa, agora eu me salvei, né? Depois quando vê toda a aula, assim, pronto, eu vou morrer, né? Porque é uma coisa que aparentemente parece complicada. E aí eu já faço uma pergunta para você, porque muitas vezes a gente vê nas bancas de mestrado, doutorado, a pessoa vai chamar o estatístico, muitas vezes, só para participar da banca do seu mestrado ou então de uma qualificação. Ela já coletou todos os dados e pede a avaliação do estatístico. Eu pergunto para você, quando é que um aluno que está pensando em fazer uma pesquisa, qual é o momento correto dele chamar um bioestatístico para ajudar na sua pesquisa? É antes de coletar os dados? É antes de fazer a metodologia? Ou ele já pode coletar os dados e pedir a sua opinião depois? Perfeito, né? O professor Ananias fez uma pergunta aí crucial, tá certo, com relação ao delineamento, né, estatístico, quando ir atrás do estatístico, né? Então, deixa eu aqui compartilhar a minha tela até para mostrar isso daqui, tá? Um minutinho. Não sei se vocês estão vendo. Você está vendo minha tela aqui, professor? Alô? Bem, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela, mas... Dá para ver sim. Perfeito. A Royal College of Surgeons and Physicians do Canadá, né, o Colégio Real de Cirurgiões e
Clínicos, né, do Canadá, ele cita em seu artigo, que é um artigo altamente citado, ele tem mais de 180 citações, que 10 dos erros mais comuns ao realizar uma pesquisa é não contatar um estatístico antes da coleta de dados. Então, o momento correto de realização desse contato seria antes, porque eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Você, enquanto pesquisador, você está coletando a idade dos seus pacientes. Aí você cria um formuláriozinho, né, do seu instrumento de pesquisa, e tem lá, de 20 a 40 anos e de 40 a 60 anos. Ok. Só que se, por exemplo, todos os seus pacientes apresentam idade entre 20 e 40 anos, você não vai conseguir cruzar esse dado com nada, já que você não tem um outro grupo para poder comparar nesse quesito de idade. Se você tivesse contratado um bioestatístico antes, ele iria sugerir o quê? Colete a idade dos pacientes. O número, porque depois a gente pode ver quais são as faixas que nós podemos utilizar dependendo da sua disponibilidade de amostra. Então são algumas dicas, né, interessantes que a gente pode levar em consideração, tá certo? Que o momento, como o professor Ananias falou, né, mais interessante para você fazer esse contato seria antes de começar o estudo, né? Às vezes até antes de submeter ao comitê de ética, tendo em vista, né, que muitos comitês eles vão solicitar o cálculo amostral. Porque você percebe que tudo depende da sua variável, né? Se é nominal, ordinal, isso aí tudo vai... A maneira como você vai expressar esse dado, se vai ser médio ou mediana, né? Que cálculo estatístico você vai utilizar, né? Se é um paramétrico ou não paramétrico, né? Então tudo depende do começo mesmo, né? Que variável eu vou utilizar para que você tenha um trabalho que possa, eu creio que todo mundo aqui pensa ao iniciar um trabalho, pensa em publicar, né? Então se a gente pensa em publicar, a gente tem que começar certo desde o começo. Então que a gente cria o hábito de fazer uma parceria com um bioestatístico, né? De buscar essa parceria que é muito proveitosa para quem quer publicar, né? Professor, eu acredito que vai ser nossa última pergunta, que o nosso tempo está acabando. Eu mandei uma pergunta para o seu WhatsApp aí, que fizeram agora para o grupo. Estou abrindo aqui. Professor, eu devo sempre verificar a normalidade das variáveis, pois vejo que a maioria dos trabalhos não fazem essa informação. É necessário escrever na metodologia? Idealmente sim, né? Teoricamente você sempre deve checar a normalidade dos seus dados quando eles são quantitativos. Se for ordinal, se for nominal, não existe essa necessidade, já que eles não são representados na forma de média e padrão. Mas uma vez que eles são quantitativos, é obrigatório você checar a normalidade. Muitos trabalhos eles não fazem isso, mas cada vez mais os revisores estão exigindo essa descrição metodológica dos testes de normalidade na metodologia do trabalho. Então, por exemplo, revistas como a Life Sciences, a gente mandou um artigo para uma vez e ela exigiu a descrição metodológica dos testes de normalidades aplicados. Né? Isso tinha sido de um amigo meu que eu tinha feito a análise estatística. Aí ele, cara, que teste de normalidade do seu usuário? Eu disse, não, adiciona essa informação, que eu já tinha mandado para ele, inclusive. Né? Ele que tirou, porque pensava que não ia ser importante, mas é importante sim. E quanto maior o fator de impacto da revista, mais exigente eles serão com relação à metodologia estatística, tá? Isso mesmo. Quanto maior a revista, né, mais eles vão exigir. Então, que a gente comece do jeito certo. Muitas vezes a gente começa com um plano de publicar na revista A1 e simplesmente porque a gente não se programou antes de coletar os dados, né, não chamou um bioestatístico, aí às vezes a gente vai baixando, aí a revista A1 nega, vamos passar para a revista A2 nega, né, e a gente vai descendo, por causa que a gente não fez um simples, né, uma busca com o bioestatístico, porque a informação dele é crucial, né, como vocês viram nessa aula. Tudo depende de uma boa coleta de dados e fazer uma boa análise estatística. Isso aí eu posso até ousar em dizer, professor Paulo, que isso eu acho talvez a coisa mais importante, uma boa metodologia, é algo mais importante para a gente publicar na revista boa, né? Isso. E para isso a gente precisa realmente de uma orientação bioestatística. Perfeito, professor, concordo. A gente, então, vai finalizar a nossa aula, né? A gente já está aqui chegando a 1 hora de aula. Lembrando que essa aula já está sendo gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube do GISMAP, né? É claro que o professor Paulo Gobelani pode disponibilizar no YouTube dele também, né? Uhum. E aí a gente vai disponibilizar, quem tiver interesse pode perguntar aqui pelo Instagram, a gente vai mandar, demora um pouquinho para a gente baixar a aula e mandar para o YouTube, mas eu creio que à tarde a aula já estará disponível pelo YouTube.
no YouTube, tá ok? Então, professor Paulo, eu queria que você tecesse suas últimas palavras. Eu quero inicialmente lhe agradecer, foi uma aula maravilhosa. A gente teve aqui vários elogios, tanto no Instagram quanto na videoconferência. Eu creio que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas, mas é só o começo, né? Bioestatística é só um começo. A gente sempre tem que estar estudando, sempre tem muita coisa para estudar. Mas eu acho que aqui a gente conseguiu despertar a sede de muitas pessoas para se aprofundarem mais nisso, não é isso? Exato, né? Então, professor Ananias, professora Camila, muito obrigado pelo convite. É um prazer ter podido contribuir de alguma forma, né? E o que eu digo a todo mundo é que continue estudando, né? A bioestatística ela é um mundo, né? Eu apresentei aqui, por exemplo, 10 testes estatísticos que conseguem resolver 60% dos nossos problemas, tá? Mas existe uma magnitude absurda de testes, né? A gente nunca vai conseguir utilizar todos, né? A gente sempre vai utilizar a maioria, né, dos testes normalmente utilizados, mas todos eles vão depender, como o professor Ananias falou lá, da base, né? Se eu classificar o meu dado errado, consequentemente eu vou aplicar um teste estatístico errado e vou tomar uma inferência errada e serei julgado pela minha banca ou pelo meu parecerista lá do periódico ao qual estou tentando a publicação, tá? Então é isso aí, gente. Estatística é uma coisa boa porque você consegue estudar em qualquer canto. Existem inúmeros livros, existem vídeos, o Google está aí, é uma ferramenta, né, absurdamente boa, né, mas sempre a gente levando em consideração de que tentem utilizar boas referências para fazer o estudo, né? Eu gostei muito desse livro que o professor Ananias passou. Eu acho que ele é um livro muito interessante e vale a pena a gente dar uma investida nele, tá? Professor Ananias, passa a palavra a você e muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado, professor Paulo. Lembrando que esse livro ele ensina como você criticar os artigos, né? Por isso que o professor Paulo ficou o tempo todo falando, quando eu devo suspeitar, né? Quando tem erro padrão, né? O ideal seria desvio padrão. Então ele dá dicas de como você ler e interpretar um artigo e saber ter esse discernimento, né? De quando o artigo ele é bom ou não, né? Então, professor Paulo, quero lhe agradecer novamente, quero agradecer a todos que estão presentes na videoconferência. Eu vou agora desligar a nossa videoconferência e aí a gente vai mandando nas nossas mídias novas. Eu creio até que a gente possa, professor Paulo, ter uma aula aí, uma segunda aula sua, né? Talvez com o tema os principais erros encontrados, né? Os principais erros bioestatísticos encontrados em monografia, sei lá. E aí a gente pode fazer muita coisa. Eu vi que muita gente gostou. A gente pode ter outras aulas no futuro, né? E a gente vai colocando nas nossas mídias. Perfeito. Tá ok? Pois, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, professor.